Nossos temas são os livros de sabedoria do Antigo Testamento, e eles são uma orientação para a nossa vida. Nós vamos ver que esses livros eles são atemporais, continuam sendo preciosos para nós, porque eles trazem orientação para a nossa vida. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos falar um pouco da estrutura da palavra de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento podem ser divididos em 4 blocos principais. No Antigo Testamento nós temos os livros da lei, os livros históricos, os livros de sabedoria, que é o nosso tema, e os livros proféticos. No Novo Testamento nós temos uma estrutura similar. Nós temos os evangelhos, que é, entre aspas, a nova lei de Jesus. Temos o livro histórico, que no Novo Testamento é apenas um, no Antigo Testamento são muitos. Temos as epístolas, que são como livros de sabedoria do Novo Testamento, e temos o livro profético, que é Apocalipse. Então, essa estrutura de 4 blocos, nós podemos ver tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, aqui à esquerda, lei e evangelhos. Essa é a primeira parte, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e ela é composta por leis e mandamentos. Todo o Antigo Testamento está baseado nos 5 livros de Moisés, e todo o Novo Testamento está baseado nos 4 evangelhos de Jesus. Essa parte, gente, ela está no passado, ela já foi dada, é conhecida, então é alguma coisa que nós já temos. Os livros históricos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são a segunda parte das Escrituras e nos contam a história do povo de Deus, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança. E essa história é uma história que já aconteceu, ela também está no passado. Agora, indo aqui à direita, os livros proféticos, que são muitos no Antigo Testamento e apenas um no Novo Testamento. É a quarta parte, a parte da profecia. E essa parte está no futuro. Os livros de sabedoria e as epístolas são a terceira parte, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e elas são de aplicação prática na nossa vida, ou seja, no presente. Ela tanto é a lei de Moisés aplicada à vida cotidiana, quanto os evangelhos aplicados à vida cotidiana dos cristãos do Novo Testamento. Então, esses livros, tanto as epístolas quanto os livros de sabedoria do Antigo Testamento, trazem princípios de vida eternos e imutáveis. Então, sendo bem prático, a parte mais aplicável da palavra de Deus é essa terceira parte na nossa vida. Nós vamos focar nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, mas mesmo sendo do Antigo Testamento, eles são atemporais, eles não mudam. Eles são uma sabedoria eterna, que ela é aplicada, inclusive, na nossa vida de cristãos do Novo Testamento. Ali tem princípios, nós vamos ver, que as epístolas não abordam, ou abordam muito rapidamente, muito de passagem, como, por exemplo, a questão do sofrimento. O livro de Jó é um livro imenso que trata da questão do sofrimento. Das epístolas, nós só temos 1 Pedro, que tem esse foco do sofrimento, mas é um livro de pouquíssimos capítulos. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que essa parte dos livros de sabedoria das epístolas, elas têm aplicação prática em nossa vida de cristãos do Novo Testamento. As epístolas é óbvio, mas os livros de sabedoria, eles também se aplicam a nós, porque lá nós temos princípios que são eternos, como nós iremos ver. Então, a parte mais aplicável para nós é essa terceira parte da palavra de Deus. Os livros de sabedoria do Antigo Testamento são como o coração das Escrituras, pois se encontram bem no centro da Bíblia. Se você pegar a Bíblia e abrir no meio, vai dar lá no livro de Salmos. Então, esses livros, eles estão bem no centro da Bíblia, ou seja, eles são o núcleo, o recheio, a parte mais importante no que diz respeito às questões práticas da nossa vida aqui nesse mundo. Então, nós vamos ver quanta riqueza nós podemos encontrar nesses livros. Isso não é alguma coisa que se aplicava só aos judeus da Antiga Aliança, não, eles se aplicam a nós, cristãos do Novo Testamento. Vamos falar, então, do conteúdo desses livros.
Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Jó apresenta a sabedoria adquirida por meio do sofrimento e nos ensina a enfrentá-lo quando este parece não fazer sentido. Trata da questão do sofrimento humano, em especial o sofrimento do justo, abordando a complexidade do problema do mal juntamente com a presença de um Deus bom e todo-poderoso. Então, esses livros, o foco deles é a sabedoria. E o livro de Jó é a sabedoria adquirida por meio do sofrimento. Aquele homem sofreu muito e ele aprendeu algo que se aplica também a nós, cristãos do Novo Testamento. O livro de Salmos revela a sabedoria adquirida por meio das mais variadas experiências da vida e nos ensina a como orar a Deus em toda e qualquer circunstância. Provérbios nos transmite a sabedoria adquirida por meio do estudo e observação. Nos ensina a como proceder nas mais variadas situações para que tenhamos uma vida bem-sucedida e abençoada neste mundo. Trata das questões cotidianas da vida. Eclesiastes comunica a sabedoria adquirida por meio da idade, ou seja, da passagem dos anos, e mostra o que é realmente importante neste mundo e como podemos usufruir adequadamente dele. Trata de questões filosóficas, como o significado e o propósito da vida. E Cantares expressa a sabedoria adquirida por meio do amor e nos ensina a como desfrutá-lo com intensidade. O livro trata da questão do amor romântico e sexual entre homem e mulher dentro da aliança do casamento. Então, o núcleo desses livros é sabedoria e como nós podemos obter sabedoria de várias maneiras. Nestes livros encontramos registradas as experiências e reflexões de homens sábios que viveram na presença de Deus, pois a verdadeira sabedoria está em ver a vida sob uma perspectiva divina. Foram compostos principalmente na época do apogeu da nação de Israel, sob os reinados de Davi e Salomão, e contém alguns dos mais inspirados escritos de toda a humanidade. Eles abrangem todas as etapas da vida, a juventude, a maturidade, a velhice, todas as áreas da vida, família, trabalho, amizades, negócios, casamento, e todas as emoções da vida, alegria, tristeza, decepção, depressão, ira, etc. Ou seja, esses livros contêm orientação para toda a nossa existência. Eles formam um conjunto completo e perfeito no que diz respeito à vida humana como um todo, pois a vida real neste mundo é cheia de altos e baixos, como podemos ver nestes livros. Então, Jó, ele nos joga para baixo com seu sofrimento. Salmos nos joga para o alto com a sua adoração. Provérbios nos leva a refletir com seus conselhos. Eclesiastes nos deprime com suas reflexões negativas. E Cantares nos excita com as suas descrições amorosas. Então, esses livros eles são um conjunto e há tanta sabedoria neles e sabedoria para a nossa vida como um todo. E a vida real também é composta por cada uma e por todas essas coisas. Pela dor de Jó, pelo júbilo de Salmos, pelas escolhas de Provérbios, pelo enfado de Eclesiastes e pelo amor de Cantares. A nossa vida, ela engloba todas essas coisas. Autoria. O livro de Jó foi escrito pelo próprio Jó, que foi o homem mais justo e piedoso do seu tempo. O livro de Salmos foi escrito principalmente por Davi, o maior rei de Israel. Mas temos também outros autores. Então, Davi escreveu 73 dos 150 salmos, quase a metade. Nós temos os salmos de Asaf, são 12, dos filhos de Corá, 11. Salomão, nós temos 2 salmos registrados, Moisés, um salmo, Etão, um salmo, Emã, um salmo, e nós temos 50 salmos anônimos. E Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, escreveu 3 livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares fala da sua juventude, Provérbios da sua maturidade e Eclesiastes da sua velhice. Então, nós temos autores, pessoas extremamente capacitadas, que escreveram esses livros de sabedoria. Não só Salomão, que foi o homem mais sábio, que Deus deu a ele uma sabedoria maior do que todos do Oriente e do Ocidente,
Mas nós temos também aquele homem que era segundo o coração de Deus, Davi, o maior de Israel, e Jó, que era um homem justo, de tal maneira que nós dificilmente encontramos uma pessoa como Jó, seja no Antigo Testamento ou seja mesmo no Novo Testamento. Então, essa é a autoria desses livros. Época de redação. Então, nós temos aqui, eu imagino que vocês estejam conseguindo ver o meu cursor, nós temos os livros da lei e os livros históricos. Livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A sequência dos livros do Antigo Testamento são os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses dois conjuntos de livros, eles estão colocados de maneira cronológica, ou seja, o livro da frente é uma continuação do livro anterior. Então, eles estão organizados em ordem cronológica, exceto duas exceções que eu coloquei aqui. O livro de Ruth acontece dentro do período do livro de Juízes, e o livro de Esther acontece dentro do período do livro de Esdras. Então, de uma maneira geral, os livros da lei, os livros históricos, eles estão organizados em ordem cronológica, eles vão contando uma história sequencial. Muito bem, o terceiro grupo de livros são os livros de sabedoria. E nós temos o livro de Jó, foi escrito na época do livro de Gênesis. Ele é um livro considerado como o primeiro livro escrito de toda a coleção de livros das Escrituras. Por quê? Porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi escrito por Moisés. Só que Jó, ele é da época de Gênesis, Moisés é da época de Êxodo. Então, o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a coleção de livros. E os livros, Salmos escritos por Davi e outros autores, e Provérbios, Eclesiastes e Cantares escritos por Salomão, são da época da monarquia em Israel, ou seja, da época do período dos reis. Os dois livros de Samuel e os dois livros de Reis contam a história da monarquia em Israel. Então, essa é a época de redação desses livros. Jó, lá da época de Gênesis, dos patriarcas, e o restante, os outros 4 livros, são da época da monarquia em Israel. Só para você situar cronologicamente a época em que esses livros foram escritos. Propósito. O principal propósito de Deus, ao deixar estes 5 livros nas Escrituras, é para que possamos adquirir sabedoria para vivermos de maneira prudente neste mundo mau, neste mundo de trevas, manchado pelo pecado, e sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Irmãos e irmãs, nós não somos mais deste mundo. Aqui não é o nosso lar e nem o nosso futuro está aqui. Somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Somos como ETs vivendo em um planeta e em uma realidade diferente para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para viver eternamente, mas neste mundo precisamos enfrentar a morte. Fomos criados para viver em justiça, mas este mundo está cheio de injustiça. Fomos criados para usufruir das bênçãos divinas, mas este mundo está cheio de maldição. Fomos criados para nos relacionarmos com Deus, mas este mundo rejeita o Criador. Ou seja, nós somos estranhos aqui nessa realidade. Nós fomos criados para uma realidade diferente. Esse é o nosso futuro, no novos céus e na nova terra, nos quais habita a justiça. Estaremos cara a cara com Deus, e lá não haverá morte, nem choro, nem pranto, porque essas coisas elas vão passar. Então, esses livros, eles nos ensinam a, na nossa jornada neste mundo, um mundo cheio de pecado, de trevas, um mundo mau, de como nós devemos agir e viver quando nós passamos por ele. Porque aqui não é o nosso destino. Mas como as circunstâncias que vivemos é totalmente diferente daquilo que Deus projetou, então Deus nos deu esses livros para que nós tenhamos sabedoria para viver neste mundo que está totalmente fora dos propósitos de Deus.
Então, isso é uma bênção de Deus, Deus deixar esses livros para nos alertar, para nos instruir, nos orientar, para que nós possamos ser bem-sucedidos, mesmo no meio de uma circunstância totalmente contrária aos filhos de Deus. E como nós podemos obter essa sabedoria para viver aqui neste mundo mau? Jó nos fala da sabedoria adquirida através do sofrimento. Todo o sofrimento que Deus permite em nossas vidas, nós precisamos aproveitar para aprender alguma coisa. Então, Jó nos fala da sabedoria adquirida através do sofrimento. Salmos nos fala da sabedoria adquirida através da oração. Provérbios nos fala da sabedoria adquirida através do estudo. Eclesiastes nos fala da sabedoria adquirida através da idade. E Cantares nos fala da sabedoria adquirida através do amor. Então, nós podemos obter sabedoria lendo a vida desses homens e o que eles escreveram, sendo que os temas principais são esses aqui: o sofrimento, a vida de oração, o estudo e a observação, a idade e o amor. Mas, além da sabedoria para viver, nós precisamos também da sabedoria para vencer. E, novamente, esses 5 livros nos mostram como podemos ser vencedores em nossa vida. Ou seja, Deus não nos dá instruções apenas para a gente aguentar viver a nossa vida nesse mundo. Não, é não somente perseverar, mas vencer as nossas circunstâncias. Jó, então, nos ensina a sofrer sem enfraquecer na nossa fé. Salmos nos ensina a orar de forma a ter as nossas orações respondidas. Provérbios nos ensina a agir nas mais diferentes circunstâncias da vida. Eclesiastes nos ensina a desfrutar deste mundo sem ficar apegado a ele. Por quê? Porque tudo é vaidade. E Cantares nos ensina como amar verdadeiramente com o amor de Deus. Então, esse é o propósito desses livros: nos ajudar a viver neste mundo e a vencer os nossos desafios, e a usar todas as coisas para o nosso bem, como Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As coisas que nós consideramos boas e até aquelas que nós consideramos más. Então, Deus, ele é tão tremendo que ele usa tudo para o nosso bem final. Pode não ser o nosso bem final aqui neste mundo, porque muitos vão perder a vida aqui por amor a Cristo, mas um bem final e eterno, uma recompensa ou um galardão eterno nos céus. O que é a sabedoria? A sabedoria, sob o ponto de vista das Escrituras, pode ser definida como a capacidade de compreender Deus e o mundo criado por Ele, com suas leis naturais, morais e espirituais, e viver em sintonia com o Criador, com a criação e com as demais criaturas. Esse é o conceito de sabedoria do Antigo Testamento, e é um conceito que é completamente aplicável à vida do ser humano, independente da época que ele viva. A sabedoria, então, é uma combinação das esferas intelectual, estudo e observação. Nós precisamos utilizar nossa inteligência para obter sabedoria. Combinação da esfera intelectual com a esfera moral, do relacionamento homem com homem e homem com Deus, e também da esfera prática. A verdadeira sabedoria é uma combinação das esferas intelectual, moral e prática. Vamos falar dos sábios em Israel. Os sábios, sacerdotes e profetas eram os pilares de orientação do povo de Israel. Os sacerdotes e os profetas cuidavam do aspecto religioso da vida da nação. Os sábios tratavam da parte prática e filosófica da vida, aconselhando reis e instruindo jovens. Para essas 3 classes de pessoas, o pecado era visto de maneira diferente. Olha que interessante. Para o sacerdote, o pecado era profanação. Para o profeta, o pecado representava iniquidade. E para o sábio, o pecado era a mesma coisa que loucura. Ou seja, a vida de pecado é uma vida que não vai te levar a lugar nenhum. É uma vida sem sentido. É uma vida em que você não vai colher bons frutos. Então, uma vida no pecado é uma vida louca.
sem significado, sem propósito. A poesia hebraica. Grande parte da sabedoria hebraica desses livros foi redigida em forma poética. E por isso alguns desses livros são também chamados de livros poéticos. Os livros Jó, Salmos e Cantares foram escritos na forma literária poética, ok? Curiosamente, a antiga poesia hebraica não possuía harmonia sonora ou métrica. Sua característica peculiar é que a rima era focada não nos sons das palavras, mas na repetição dos pensamentos e ideias, para que a mensagem fosse transmitida de forma intensa e memorável. Esse estilo é chamado de paralelismo, em que uma frase é seguida por outra que diz essencialmente a mesma coisa, mas de uma forma diferente, ou repetindo, ou contrastando, ou complementando. Então, eu coloquei alguns versículos como exemplo. Como é que é essa sabedoria hebraica nesse estilo paralelismo? Então, pode ser uma repetição. Olha aí Provérbios capítulo 19, versículo 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapará. Está repetindo o mesmo princípio de formas diferentes, com palavras diferentes. Pode também contrastar. Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, a primeira parte do versículo fala de uma pessoa sem sabedoria, e a segunda fala de uma pessoa prudente. Isso é um contraste. Agora, também, esse estilo de paralelismo pode complementar. A segunda parte da frase complementa a primeira, não repete e nem contrasta, como, por exemplo, Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então, aqui está falando para o filho ouvir não só o pai, mas também a mãe, ou seja, há uma complementação. Então, a poesia hebraica ela é diferente da poesia ocidental que nós estamos acostumados. E ela trabalha nesse princípio do paralelismo. A vantagem dessa estrutura, baseada no significado e não nos sons, é que ela pode ser traduzida para qualquer idioma com perda mínima de conteúdo, ao contrário da poesia ocidental, que depende de métrica complicada e vocabulário especial. Um outro recurso literário na poesia hebraica é o acróstico alfabético, em que se usa cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico sequencialmente no início de cada verso ou conjunto de versos, facilitando a memorização. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo em português, não em hebraico, porque os caracteres hebraicos são muito complicados e nós não os conhecemos. Mas eu vou dar um exemplo em português que vai ilustrar o que é este acróstico alfabético. Então, por exemplo, eu compus um salmo, preste atenção. A minha alma louva ao Senhor, bendiz o Deus da minha salvação. Bom é o Senhor para aqueles que o buscam, com o coração reto. Cedo me levanto para admirar as obras das tuas mãos, quão variadas elas são. Deus me fortalece para a batalha, ele é a minha alegria nas horas de tribulação. Exalto o Deus que me livrou dos inimigos e me deu vitória. Então preste atenção, a primeira letra de cada frase segue uma sequência alfabética. Só que isso acontece no alfabeto hebraico, que são 22 letras. Eu vou dar um exemplo que está fora dos livros de sabedoria. Por exemplo, Lamentações de Jeremias. O livro é composto por 5 capítulos. E o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto tem 22 versículos. Ou seja, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico e vai dando uma sequência. Isso ajuda muito na memorização e também requer uma extraordinária inspiração e habilidade literária. Então, a poesia hebraica tem algumas características diferentes da que nós estamos acostumados. Não está baseado numa repetição de sons ou combinação de sons e nem numa métrica, mas é baseado no conteúdo e também na facilidade de memorização que aquelas formas de completar, contrastar e repetir
facilita, quanto a questão também do acróstico alfabético. Então, isso é apenas um parênteses, uma pequena observação, mas é muito interessante a gente conhecer esses aspectos da poesia hebraica. Muito bem, vamos começar a estudar o primeiro livro de sabedoria, que é o livro de Jó. Será que eu preciso ler capítulos 1 e 2 ou todos conhecem a história de Jó? Lembra que houve uma discussão no céu, Deus desafiou a Satanás, dizendo, viste meu servo Jó, não há na terra ninguém igual a ele. Então Satanás diz, é claro que ele te serve porque o Senhor só o abençoa. Tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema na tua cara. E Deus disse a Satanás, tudo bem, pode retirar tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Satanás, então, em um só dia, matou todos os filhos de Jó e roubou ou destruiu todas as suas propriedades. Qual foi a reação de Jó? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Ou seja, Jó venceu. E então Deus novamente chama Satanás e fala, você viu meu servo Jó? Apesar de você tirar tudo que ele tem, ele ainda continua me temendo. E Satanás diz, deixa eu tocar nos ossos dele para ver se ele não blasfema na sua cara. Deus disse, então, tudo bem, você pode tocar nele, mas não o mate. Gente, esses 2 capítulos, eles nos ensinam muitas coisas, sendo que uma das principais é que Deus coloca limite em Satanás. Satanás não pode fazer o que ele quer com os filhos de Deus, não. Ele primeiro precisa obter permissão de Deus para entrar na nossa vida. Se você se lembra nos evangelhos, Jesus disse aos discípulos, olha, Satanás pediu permissão para ajoelhar vocês, mas eu orei diante do Pai, para que a fé de vocês não vacile. Então, Satanás provou aqueles 12 discípulos, os 12 apóstolos. Então, uma das lições que nós podemos aprender é que Satanás não pode operar livremente na vida dos filhos de Deus, não. Ele precisa obter permissão a Deus para nos tocar. Agora, é claro, se nós damos brecha na nossa vida, então nós estamos dando permissão a ele. Mas se nós vivemos uma vida na presença de Deus, confessando os pecados, nos arrependendo assim que nós erramos, então, diante de Deus, todas as brechas estão tapadas. E quando vivemos uma vida correta diante do nosso Deus, então ele precisa de permissão. E Deus disse, então, tudo bem, pode tocar nele, mas não lhe tire a vida. E Satanás, então, colocou doenças da planta do pé ao alto da cabeça. E depois dessas doenças, a mulher de Jó falou o seguinte, você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó respondeu, temos recebido o bem de Deus. Será que não receberíamos também o mal? E em tudo isso Jó não pecou. Então, esses 2 primeiros capítulos do livro de Jó são fundamentais para a compreensão do restante do livro. Não vou ler aqui, eu dei um pequeno resumo, mas seria muito bom você ler esses 2 primeiros capítulos posteriormente, quando você novamente estiver assistindo essa aula. Os livros de sabedoria começam com o livro de Jó, que trata do tema da dor, do sofrimento e das perdas. Esta, na verdade, é a coisa mais difícil que precisamos encarar nessa vida, e seria a primeira lição que deveríamos aprender: como lidar com o sofrimento. Esse livro é considerado o primeiro e mais antigo de todos os livros da Bíblia, ou seja, as primeiras instruções escritas que Deus deixou para nós, seres humanos, foram no sentido de nos preparar para enfrentar o sofrimento. Isso é muito bonito. Como o pecado entrou na história do homem, então entrou também o sofrimento, a dor, a morte, e Deus providenciou que a primeira coisa escrita para nossa instrução fosse o livro de Jó, que ensina-nos a lidar ou a enfrentar sofrimento. Olha que providência de Deus. Esse foi o primeiro livro que foi registrado e escrito em toda a Escritura. Ou seja, Deus quer nos preparar para que nós venhamos a enfrentar sofrimentos em nossa vida e saímos vencedores, como Jó saiu no final do livro. E não somente isso, essa questão da dor e do sofrimento fica ainda mais difícil de ser compreendida quando nós não encontramos uma razão para ela. Quando pecamos e sofremos, não temos do que reclamar. Mas quando, como cristãos, procuramos fazer o que é certo e viver de maneira que agrada a Deus, como Jó, por que ainda assim vemos os sofrimentos e as tragédias cruzarem o nosso caminho?
pergunta, é uma boa pergunta a se fazer. Deus, eu te sirvo, eu sou sincero, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Além disso, tem essa questão aqui, por que pessoas inocentes, como crianças, sofrem? Por que Deus permite isso? Então, essa questão do sofrimento é uma questão dificílima para ser abordada e resolvida. E esse é o tema do livro de Jó, o sofrimento do justo, o sofrimento do inocente. Essa é a principal questão do livro de Jó. A história de Jó. Jó não é um personagem de ficção e nem a sua história uma parábola, como alguns o desejam interpretar, pois o livro nos informa o seu lugar de nascimento, Uz, e também vemos Jó sendo citado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento como uma pessoa real. Então, em parábolas, você não vê a parábola do servo mau, onde que ele morava. Gente, isso não tem a mínima importância, porque é uma parábola. Mas quando a Bíblia registra o lugar em que Jó nasceu, é porque ele é um personagem real, não é uma parábola. E se nós observarmos essas passagens de Ezequiel 14:14 e 14:20 e Tiago 5:11, nós temos que concluir que Jó foi um homem real. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 11. O apóstolo Tiago escrevendo para os cristãos da época dele. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então, o apóstolo Tiago diz o seguinte: olha, lembra da paciência de Jó e como ele acabou a vida dele em bem-aventurança. Gente, Jó tem que ser um personagem real, porque senão seria ridículo o Tiago usar ele como exemplo de paciência para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um pastor. Suponha que uma irmã em Cristo solteira venha conversar comigo e que está preocupada que os anos estão passando e ela não encontrou um companheiro, ela tem medo de envelhecer sozinha. Imagina se eu chego para ela e digo o seguinte: olha, fulana, assim como a Branca de Neve encontrou o príncipe encantado, com certeza você vai encontrar um companheiro para a sua vida. O que vocês acham desse meu conselho? Ridículo. Por quê? Porque eu estou usando uma fábula para tentar consolar uma pessoa real. Então é isso que Tiago fala. Temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Então, quando Tiago usa a vida de Jó como exemplo de paciência, ele tem que ser um personagem real, porque se ele fosse uma parábola, seria ridículo Tiago usar Jó como exemplo de paciência. Espero que vocês estejam me acompanhando. Então, Jó não é um personagem de ficção e a sua história não é uma parábola. Aquele homem viveu realmente, passou por tudo aquilo que está registrado no seu livro. O livro, então, conta a história dos sofrimentos deste homem íntegro, honesto e temente a Deus, que perde inexplicável e repentinamente riquezas e filhos, além de contrair uma doença de pele dolorosa. 3 amigos o visitam para consolá-lo, e tentando encontrar uma explicação para tanta desgraça, afirmam que Jó está sofrendo porque pecou. Mas Jó reage contra essa opinião, afirmando que sempre foi um homem justo e bom. Até esse tempo, julgava-se que todo sofrimento era resultado de pecado pessoal, ou seja, se Jó estava sofrendo é porque ele tinha pecado. A justiça de Deus, diziam eles, manifestava-se nisso, castigo para as pessoas más e bênçãos para as pessoas boas. Até hoje nós temos esse tipo de mentalidade, gente. Jó também acreditava nesse tipo de retribuição divina. E no seu modo de pensar, Deus estava sendo injusto para com ele. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, tentam resolver a questão do sofrimento humano debaixo do governo divino. Eles argumentam à luz da história, da filosofia e da lei natural. Cada um desses 3 amigos usa uma dessas linhas para tentar justificar o sofrimento de Jó, mas não conseguem convencer a Jó de culpa. Nenhum deles encontra uma resposta final. No final do livro, quando Deus entra em cena, fica claro que a sabedoria e as ações divinas não podem ser compreendidas pelo ser humano que é limitado.
O Todo-Poderoso, ao invés de responder aos questionamentos de Jó, o convence de ignorância através de uma série de perguntas, mostrando ao seu servo que, se há mistérios do mundo natural que ele não consegue compreender, quanto mais os mistérios do mundo espiritual, que é onde estava a solução das tribulações de Jó. Então Jó fica questionando a Deus em todo o tempo. Só que quando Deus entra em cena, Deus não responde a nenhuma das perguntas e dos questionamentos de Jó. Ele simplesmente convence Jó de ignorância. Jó, você está tentando explicar essa situação toda aí? Jó, você não sabe nem uma série de coisas aqui do mundo natural, como é que você vai saber os mistérios do mundo espiritual? Preste atenção, em todo o livro, Deus nunca disse a Jó que foi uma disputa entre ele e Satanás que estava acontecendo. Deus nunca deu satisfação para Jó. Ele convence Jó de ignorância. E Jó, no final, diz: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, Deus não precisa explicar porque nós sofremos. Ele não está obrigado a dar satisfação para nós. Se algum sofrimento nós experimentamos na nossa vida, Deus é que sabe o porquê. É verdade, nós podemos perguntá-lo, mas Deus não está obrigado a nos explicar por que acontece isso ou aquilo. Não. Nós somos apenas criaturas, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas nós temos um Deus bondoso e todo-poderoso e soberano. Porque Paulo afirma no Novo Testamento, de alguma maneira, Deus faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Então, se você sofre ou se eu sofro, uma das lições do livro de Jó é o seguinte: não adianta ficar perguntando a Deus por quê. Nós temos que perguntar a Deus para quê? Deus, qual é o propósito disso? O que eu preciso aprender? O que o Senhor está querendo me ensinar com este sofrimento? É essa uma das lições do livro de Jó. Ah, por que aquela criança nasceu defeituosa? Não sabemos e não vamos ter resposta. Os espíritas querem dar uma série de explicações, mas na palavra de Deus, você não vê isso. É Deus, na soberania dele, que permite. E muitas coisas acontecem por causa do pecado e da queda do homem, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas ele é tão poderoso que ele pode pegar todas as circunstâncias que passamos e transformar em algo de valor eterno. Eterno. Portanto, uma das lições do livro é que existem situações como o sofrimento de algumas pessoas que não conseguimos entender e nem explicar, mas devemos nos conformar com a vontade soberana de Deus e confiar que nosso Pai Celestial, de alguma forma, usará todas essas circunstâncias dolorosas e aparentemente sem sentido para o bem final de seus filhos. Romanos 8, 28. Esse livro destaca uma questão importante. A confiança em Deus deve sobreviver à perda de todos os bens temporais, mesmo diante da tragédia financeira, familiar e de saúde. Jó não amaldiçoa a Deus. A provação de Jó é um teste da realidade da sua fé. Ele é um modelo de integridade espiritual, pois continuou firme, mesmo sem compreender a razão por trás de suas tribulações. Portanto, podemos concluir que os maiores sofrimentos não levarão um verdadeiro santo a abandonar a Deus. Imagina você perder todos os seus filhos e todos os seus bens em um só dia. Será que você falaria o que Jó falou? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome de Deus. Ô, irmãos, nós temos que ter uma fé muito forte para responder da maneira que aquele homem respondeu. Duas lições que nós podemos tirar, então, do livro de Jó. A primeira: tudo que temos, incluindo nossa própria vida, vem das mãos de Deus e pertencem a Ele. Depois de perder todos os seus bens e todos os seus filhos, Jó diz: no saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Será que reconhecemos que tudo que temos, riqueza, família, saúde, emprego, são propriedade de Deus e que não pertencem a nós mesmos? E se são dádivas de Deus, Deus pode resolver tirar em algum momento. Por quê? Não sabemos o porquê, mas sabemos que vai ter um propósito em todas essas coisas, porque Deus prometeu que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Irmãos, somos apenas mordomos administrando os bens que o Todo-Poderoso colocou em nossas mãos. Se nós aprendermos essa lição do livro de Jó, não tem nada que vai derrubar a nossa fé. Mas, infelizmente, nós estamos tão apegados às bênçãos, tão apegados ao que temos e ao que somos, que muitos, quando perdem essas coisas, se escandalizam com Deus e abandonam a Deus. Mas nós precisamos ter essa visão, ou essa lição que o livro de Jó tenta nos ensinar. Se ele desejar nos abençoar, nós alegremente devemos receber e desfrutar das bênçãos de Deus. Mas se Deus desejar por algum motivo tomar de volta, devemos nos submeter e reconhecer que, na verdade, Ele é o verdadeiro dono de todas as coisas em nossa vida. Será que nós já aprendemos essa lição, irmãos? Essa é a sabedoria do livro de Jó. E a segunda lição é a seguinte: servimos a Deus por causa de suas bênçãos ou o amamos verdadeiramente, independente das circunstâncias? Esse foi o ponto de disputa entre Deus e Satanás. Satanás queria provar que Jó somente servia a Deus por interesse próprio, por causa das bênçãos do Altíssimo. Satanás não podia acreditar que o homem pudesse amar a Deus sem segundas intenções. E quanto a nós, amamos e servimos a Deus somente quando as coisas vão bem e temos as bênçãos do Altíssimo? Ou amamos e servimos a Deus por quem Ele é, independente das circunstâncias? Oi, irmãos, essa é a lição do livro de Jó. E como eu disse, esse foi o primeiro livro escrito em toda a Bíblia. Ou seja, Deus quer que a primeira coisa que aprendamos é como lidar com sofrimentos. E que não venhamos a desfalecer na nossa fé, e que confiemos em Deus de todo o nosso coração e não duvidemos do seu amor. Essas são as principais lições, e aquele que aprende isso é um homem sábio. Agora vamos ver essa questão do sofrimento sob um panorama mais amplo. Vendo essa questão do sofrimento sob um ponto de vista universal, nós precisamos perguntar: se Deus é poderoso, justo e bom, por que Ele permite o sofrimento? E, principalmente, por que Ele permite que pessoas justas, boas e inocentes sofram? A inquestionável presença do mal e do sofrimento, com a existência de um Deus de amor, é, à primeira vista, uma profunda contradição. C.S. Lewis, que foi um cristão muito respeitado no século passado, disse: a existência do sofrimento e da dor em um mundo criado por um Deus bom e todo-poderoso é um dilema teológico fundamental e talvez a mais séria objeção à religião cristã. A dificuldade de compreender essa problemática de um Deus todo-poderoso e bom com um mundo mau gera linhas de pensamento que levam ou ao ateísmo, não, no final Deus não existe, ou ao agnosticismo. Se Deus existe, Ele está tão acima e tão longe de nós que Ele não se importa conosco e nós não temos a mínima condição de conhecê-lo, de alcançá-lo. Isso é que é o agnosticismo. Então, essa questão do sofrimento, ela é uma questão difícil. Esse paradoxo da existência de um Deus de amor com a presença do sofrimento e do mal foi muito bem colocado pelo filósofo Epicuro de Samos, 310 a.C. Esse é um paradoxo que ele coloca. Primeiro ponto, ele diz: Deus existe e é bom, mas não é todo-poderoso e por isso não pode eliminar o mal. É uma maneira de enxergar essa questão do sofrimento. Deus existe? Existe. Ele é bom, mas ele não tem poder para mudar as circunstâncias. Uma outra coisa que ele colocou é o seguinte: Deus existe e é todo-poderoso, mas não é bom e por isso não quer eliminar o mal. Interessante, é um pensamento lógico. Agora, se Deus existe e é todo-poderoso, o mal não deveria existir. Portanto, se o mal existe, é porque Deus não existe. Esse é o paradoxo da existência de Deus com essa questão do sofrimento que esse filósofo, que não era nem judeu e nem temente a Deus, colocou. Ou seja, logicamente, ele está correto. Mas isso é olhando apenas sob o ponto de vista humano, não sob o ponto de vista divino e espiritual. Como responder a estes questionamentos? Então ele coloca: olha, Deus existe e é bom, mas não é todo-poderoso. Ele não pode. Ou então Deus existe e é todo-poderoso, mas ele não é bom, ele não quer.
Ele quer que nós soframos. Ou então, Deus não existe, porque se o mal existe, esse Deus todo-poderoso e amoroso, então ele não existe. Como que nós cristãos respondemos a essas questões, irmãos? Nós precisamos ter resposta. Quando estudamos o livro de Jó e também quando consideramos toda a revelação das Escrituras, nós podemos obter algumas respostas. Primeiro, o sofrimento não foi originalmente criado e nem projetado por Deus. Foi o pecado do homem que introduziu a dor, o sofrimento e a morte. Então, aquele filósofo não levou isso em conta. Ele não cria nas escrituras judaicas. Então, ele não cria que o mundo foi criado perfeito e foi o homem que estragou tudo. Então, a primeira explicação é essa aqui. Deus não é culpado por todo esse mal que existe no mundo. Ah, ele não vai fazer nada? Vai. Vamos caminhando aqui. Segunda resposta. Se Deus criasse seres que não poderiam desobedecê-lo, anjos e homens, nenhum valor haveria para a obediência. Ah, por que Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Por que ele não podia ter tirado? Porque se o homem não tivesse opção, então a obediência não tem nenhum valor, irmãos. Pois esses seres não teriam livre-arbítrio para escolher desobedecer a Deus. Então, todos os seres que Deus cria, inclusive os anjos, têm livre-arbítrio, podem escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Por isso que a obediência é tão importante. Porque Deus não vai criar a criatura sem livre-arbítrio, porque isso não tem valor nenhum diante dele. Preste atenção. Eu sou um engenheiro, eu construo um robozinho que fica repetindo para mim o dia inteiro. Ó, André, você é tão bom. Ó, André, você é tão maravilhoso. Ó, André, eu te louvo e te exalto. Será que isso tem algum valor para mim? Se não tem valor para mim como ser humano, muito menos valor para Deus. Ou seja, se o homem não pudesse desobedecer a Deus, se ele não tivesse opção, o louvor e a honra seria sem valor nenhum. Então, Deus cria seres com livre-arbítrio e quando ele cria, ele corre o risco desses seres se rebelarem contra ele, como aconteceu com os anjos e como aconteceu também e acontece com os homens. Essa é a segunda resposta. Terceira resposta. Apesar do mal e sofrimento não fazerem parte do plano de Deus, Deus pode até se utilizar dessas coisas para o nosso amadurecimento e bem final. Quando Deus permite sofrimento aqui, ele usa até isso para nos amadurecer e nos tornar pessoas melhores. Quarta resposta. A nossa fé é provada quando passamos por sofrimentos e ainda assim amamos a Deus. E é por isso que Deus valoriza tanto a fé. Se você estudar a história do povo de Deus no Antigo Testamento, Deus fez milagres tremendos, tirando eles da escravidão do Egito, abrindo o Mar Vermelho, fazendo o pão cair do céu, se revelando ali no Monte Sinai, fazendo aquelas montanhas tremerem. Deus se revelou de maneira tremenda. Mas passou um pouco, eles começaram a sentir fome, sentir sede, viram os inimigos que eram maiores do que eles, e eles esqueceram do poder de Deus e da bondade de Deus. E eles falaram, olha, vamos levantar um capitão e voltar lá para o Egito. Ou seja, aqueles homens não tiveram fé. Deus se provou a eles de tantas maneiras, e na hora em que a fé deles foi provada, eles foram reprovados. Então, a nossa fé é provada quando passamos por sofrimentos e ainda assim amamos a Deus. É por isso que a fé tem um tremendo valor nas Escrituras diante de Deus. Deus valoriza tremendamente a fé. O apóstolo Pedro diz que ela é mais preciosa do que ouro depurado pelo fogo. E quinta resposta, Deus já resolveu a questão da fonte e das consequências do mal na cruz do Calvário. Ah, será que Deus não vai fazer nada? Ele fez o máximo que ele podia fazer, que foi enviar o seu Filho amado a este mundo para pagar os nossos pecados e receber sobre ele o castigo das nossas transgressões. E é por isso que no final da Bíblia nós temos um mundo sem morte, sem sofrimento e sem tristeza. Deus não vai fazer nada, ele já fez através de Cristo Jesus. E nós ainda não vemos todas as coisas submetidas à vontade de Deus, mas isso vai acontecer. É só esperarmos um pouquinho. Deus vai mudar todo
o rumo da história e vai criar novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Ou seja, Deus se importa e ele fez o máximo que ele podia fazer. Alguns dizem assim, o máximo era ele matar todas as pessoas ruins. Não, por quê? Porque o pecado habita dentro de todo ser humano e mesmo as pessoas que parecem boas, na verdade, há impulsos malignos dentro delas. Qualquer um de nós pode cometer a pior das barbaridades. Se você se conhece um pouco e se você conhece a revelação da Bíblia, você vai ter que concordar comigo. Então não adianta Deus matar os homens maus. Ele precisava enviar o seu único filho a este mundo para servir como pagamento pelos nossos pecados e nos regenerar e nos dar uma nova vida. Importa-vos nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Então nós recebemos uma nova natureza, uma natureza divina dentro de nós, que vai nos aperfeiçoar até aquele dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, essas são as respostas que nós, como cristãos, precisamos apresentar a este mundo que questiona Deus e está revoltado com Deus por causa das injustiças que existem no mundo. Como nós podemos dividir o livro de Jó? De 3 formas diferentes. Isso aqui vai te ajudar quando você estudar o livro. Então, podemos dividi-lo em 4 partes. Capítulos 1 e 2 falam das aflições de Jó. Capítulos 3 a 37, os amigos de Jó tentando explicar por que tanto sofrimento. Capítulos 38 a 42, o diálogo de Deus com Jó, convencendo-o de ignorância. E último capítulo, 42, a restauração de Jó. Podemos também dividir de uma outra maneira, em 3 partes. Capítulos 1 e 2, o problema do sofrimento imerecido. Segunda parte, capítulos 3 a 37, o fracasso da sabedoria humana em resolver o problema do sofrimento imerecido, porque os amigos de Jó tentaram explicar de toda forma e não conseguiram. E terceira parte, capítulos 38 a 42, a resposta de Deus ao problema do sofrimento imerecido. Uma outra maneira também de dividir o livro é em 4 partes. Primeira parte, capítulo 1, versículos de 1 a 6, fala da vida de Jó. Segunda parte, capítulos de 1, versículo 7 a 2, versículo 10, a batalha ou a disputa entre Deus e Satanás. Terceira parte, capítulos 2, versículo 11 até 37 e 24, Jó e seus amigos. E aí nós temos 3 diálogos, o primeiro diálogo, capítulo 3 a 14, o segundo diálogo, capítulo 15 a 21, e o terceiro diálogo, capítulos 22 a 31, e finalmente o discurso de Eliú, que é um personagem que entra aí no final, capítulos 32 a 37. E a quarta parte, capítulos 38 a 42, Deus lidando com o seu servo Jó. Então, amados, esse é o livro de Jó. Segundo livro de sabedoria, o livro de Salmos. O livro de Salmos segue o livro de Jó. No livro de Jó há muito sofrimento. No livro de Salmos há muitas orações e louvores pelas respostas recebidas. A lição é a seguinte: quando vivemos neste mundo mal, frequentemente nós sofremos, e então devemos levar as nossas aflições diante de Deus em oração, e Deus com certeza nos responderá, e então nós o louvaremos de todo o coração. Então é muito interessante o livro de Salmos seguir o livro de Jó, porque Jó fala de sofrimento e Salmo fala de oração, e é assim que nós devemos enfrentar o sofrimento, levando tudo a Deus em oração. Muito bonito. O livro de Salmos não foi composto para ser lido, mas para ser cantado com instrumentos. Ele é uma coleção de 150 orações, poemas e hinos de louvor e adoração a Deus, escritos durante um período de cerca de 1000 anos por vários autores. Também esse livro é chamado de Saltério. O título em hebraico é Terrilim, que significa louvores, e o título em grego é Psalmos, que significa canções. Então, na verdade, o livro de Salmos é como um inário, um conjunto de canções a Deus que o povo de Israel acumulou durante a sua história e que eles não são somente cânticos, eles são a palavra de Deus. Este livro, então, é a palavra de Deus em forma de cânticos. Salmos é o livro das orações e dos louvores do homem para com Deus. Ele começa e termina com louvor, pois o alvo da nossa vida é glorificar a Deus. E o louvor ao Criador é o nosso maior dever como seres humanos.
Salmos é um livro único nas Escrituras. É o maior livro da Bíblia, 150 capítulos. Isso significa que é o livro que mais coisas tem a nos dizer. Está localizado bem no centro da Bíblia. Se você abrir a Bíblia no meio, você vai cair no livro de Salmos. Ou seja, ele é o coração das Escrituras. E por causa disso, nele encontramos toda a vasta gama de sentimentos e emoções humanas. Você encontra nele ações de graças e queixas, louvor e protesto, certeza e dúvida, fé e frustração, alegria e tristeza, júbilo e depressão, esperança e desespero, amor e ódio, vitória e fracasso. São todas essas emoções que passam pelo nosso coração colocadas na presença de Deus. Por isso, não importa o tipo de situação pela qual estejamos passando, sempre podemos encontrar um salmo que traduz perfeitamente o que vai dentro de nossa alma, pois as orações e louvores dos salmistas são as mesmas que as nossas. Eles foram seres humanos como nós somos, e eles adoravam e serviam um Deus que é o mesmo Deus que nós servimos e adoramos. Ou seja, as experiências que eles passaram servem para nós, porque eles são tão humanos quanto nós, e eles serviam o mesmo Deus que nós servimos. Então, aquelas experiências, elas falam atualmente nas nossas circunstâncias de vida. Esse é o livro mais estimado, mais amado de todo o Antigo Testamento. Cristãos de todas as eras sempre o tiveram como uma herança preciosa. Atanásio o chamou de uma síntese de toda a Escritura. Lutero disse que o livro era uma pequena Bíblia. Calvino nos diz que ele é uma anatomia de todas as partes da alma. Muito bonito. Salmos é um livro precioso e especial, pois possui valor devocional, nele encontramos consolo e esperança. Possui valor moral, os mandamentos de Deus são transmitidos através de canções. Tem valor profético, pois música e profecia sempre andaram juntas. E tem valor histórico. Os salmos registram as circunstâncias e sentimentos de seus autores em momentos específicos da narrativa bíblica, que de outra maneira não poderíamos conhecer. Então, por exemplo, quando Davi estava sendo perseguido por Saul lá dentro da caverna, o que passou no coração dele? Tem um salmo que ele escreveu nessa ocasião. E é muito bonito quando nós pegamos os salmos de Davi e os enxergamos na época em que foram escritos, na circunstância que Davi estava passando. Muito bonito. E com o livro de Salmos, nós podemos aprender 4 lições importantes. Primeira, devemos viver tendo Deus como centro de todas as coisas em nossa vida. Os Salmos contêm uma cosmovisão e um estilo de vida teocêntricos, direcionando-nos também a isso. Ou seja, tudo em nossa vida nós podemos e devemos levar a Deus em oração. Ou seja, colocar Deus no centro de todas as coisas da nossa vida. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Seja qual for a emoção, a circunstância que estejamos passando, quando nós apresentamos isso diante de Deus, então nós recebemos consolo, então nós recebemos orientação, então nós recebemos força, nós somos consolados pela vida de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que estamos passando, somos estimulados e animados de ver a vitória que eles tiveram. Então, nós devemos ter Deus como centro da nossa vida. Essa é uma lição importante do livro de Salmos. Segunda lição: como cristãos, podemos viver uma vida transparente, sem máscaras diante de Deus. Podemos expor todos os nossos sentimentos pessoais com sinceridade diante do nosso Pai Celeste, não importando o tipo de emoção que estejamos experimentando. Então, se você está deprimido, se você está irado, se você está revoltado, se você está quase desfalecendo na sua fé, todas essas coisas nós podemos e devemos colocar na presença de Deus, porque é aí, aos pés do Senhor, que nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos. Muito interessante, tem um salmo, o salmista diz: olha, eu estou quase desviando, porque quando eu vejo os maus prosperarem e eu que sirvo ao Senhor, só luta atrás de luta, eu estou quase me desviando da fé, e eu estou quase indo no caminho do mundo. Aí ele entra na presença de Deus e ele diz: até que o Senhor me mostrou o fim deles. Porque o importante não é o que nós estamos passando agora, gente, o importante é o final. Como é que vai ser o final? Essas pessoas más que prosperam, o final deles vai ser terrível.
vai ser julgamento diante de Deus e uma condenação eterna. Mas o final daquele que serve a Deus, teme a Deus, ainda que seja por meio de muitas tribulações, vai ser um final bem-aventurado, eterno, feliz. Então, irmãos, a nossa vida de oração deve ser tal que nós devemos levar as frustrações da nossa vida, as indignações. Deus, eu estou indignado com o que está acontecendo no meu serviço. Senhor, eu estou revoltado por causa daquele crime que aconteceu. Senhor, você não vai fazer nada, não? Ó Deus, tira esse ódio do meu coração, tira essa inveja do meu coração. Irmãos, se nós fizermos o que os salmistas fizeram, irmãos, nós vamos sempre ser vencedores, sempre superar todas as questões em nossas vidas. Terceira lição: nas questões espirituais, o coração tem mais valor do que o conhecimento intelectual. Preste atenção, isso é muito precioso. Não só a nossa mente, mas também o nosso coração deve ser tocado pela graça de Deus, pois as nossas emoções são tremendamente importantes na vida espiritual. Tendemos a considerar o conhecimento bíblico mais importante do que o sentimento interior, mas neste livro vemos que as emoções são fundamentais para o nosso relacionamento com Deus, pois Deus nos criou como seres emocionais. Nós achamos que as pessoas espirituais, elas sempre estão acima de tudo, nunca sofrem nada. Não, irmãos, isso não é verdade. Deus nos criou com emoções. E Ele deseja as nossas emoções. E quando nós colocamos as nossas emoções na presença dEle, então Deus pode operar coisas tremendas em nossas vidas. Tremendas. Se você se lembrar, perguntar a Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. O maior mandamento é amar a Deus. Isso é um sentimento. As pessoas intelectuais, às vezes, sabem muita coisa de Deus e da Bíblia, são teólogos, mas não têm sentimento nenhum para com Deus. Lembra lá no Apocalipse, a igreja em Éfeso, tu tens muita coisa, mas você abandonou o teu primeiro amor, você caiu, você está desviado. Irmãos, nós precisamos ser pessoas emotivas, porque Deus nos criou dessa maneira. Nós devemos, nos nossos relacionamentos com as pessoas e com Deus, sermos sinceros, viver uma vida transparente, sem máscara, na presença dele. E é mais importante você colocar o seu coração na sua oração do que o seu conhecimento bíblico, ficar citando versículos e ordenando Deus a fazer isso ou aquilo. Não, irmãos. Nós somos seres emocionais e Deus nos criou assim. E Ele ama quando nós nos relacionamos emotivamente com Ele. E quarta lição, também muito importante, é essa aqui. Algumas vezes a resposta de Deus é emocional e não racional. Preste atenção. Deus pode responder às nossas orações de duas formas. Primeira, atuando do lado de fora, mudando as nossas circunstâncias exteriores. Ou seja, você está com uma tribulação e Deus tira aquela tribulação da sua vida. Essa é uma maneira de Deus responder sua oração. Agora, há uma outra maneira que Deus pode responder, atuando do lado de dentro, nos dando paz e graça diante dos fatos. Às vezes nós queremos, Deus, retira aquele inimigo. E Deus fala, não vou retirar o inimigo, não, mas eu vou te dar uma paz que excede todo entendimento. Eu vou te dar graça para você enfrentar essa situação. Irmão, se Deus nos der a paz dele no nosso coração, já não importa mais o que está do lado de fora ou o que não está. As circunstâncias não nos abalam mais. Então preste atenção. Deus pode responder as nossas orações do lado de fora, mudando as circunstâncias, ou então não mudando as circunstâncias, mas mudando o nosso coração do lado de dentro. Deus, me ajuda a amar o meu inimigo, me ajuda, o Senhor me ordena isso. E Deus coloca um amor no seu coração. Irmão, sua oração já está respondida. O que está do lado de fora não vai te abalar mais como está abalando. Irmãos, isso é muito bonito. Algumas vezes a resposta de Deus é emocional e não intelectual ou física ou exterior. Por exemplo, o salmo que eu citei, daquele salmista que estava quase perdendo a fé, as circunstâncias dele não mudaram, mas Deus mudou o coração dele. E ele, então, encontrou paz em Deus. E ele falou assim, olha, não tem problema aqueles homens maus prosperarem e eu aqui passar luta após luta. Deus já me mostrou qual vai ser o final deles e Deus já me mostrou qual vai ser o meu final, então eu tenho paz. Irmãos, muito bonito, nós precisamos aprender isso.
Deus pode responder do lado de fora, mudando as circunstâncias, ou então do lado de dentro, mudando o nosso coração. Os 3 primeiros salmos são chaves para todo o livro. O Salmo primeiro nos fala sobre o valor e a importância das Escrituras. Eu vou ler para você o primeiro salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o primeiro salmo nos fala da importância das Escrituras. O segundo salmo nos fala da pessoa e da obra do Messias. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então o Salmo 2 fala da pessoa e da obra do Messias. E o Salmo 3 nos fala sobre as experiências humanas dos filhos de Deus. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que me dizem: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responderá. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Irmãos, esses 3 salmos são chaves para todo o livro. Esses 3 assuntos, a importância da palavra de Deus, a pessoa e a obra do Messias e as experiências dos filhos de Deus permeiam todo o livro de Salmos. Esses são os 3 assuntos principais em toda a coleção de 150 salmos, ou exaltando as Escrituras, ou falando da pessoa e obra do Messias, ou falando das experiências dos filhos de Deus. A maioria dos salmos são individuais, mas temos alguns conjuntos de salmos que formam grupos, e nós precisamos ler eles de uma vez só. Por exemplo, Salmos 22, 23 e 24 nos falam da crucificação, morte e ressurreição do Messias. Salmos 44 a 49 são salmos dos filhos de Corá. Se você estudar quem é Corá, o que aconteceu lá na rebelião de Corá, quando o povo estava fazendo a jornada no deserto, você vai ver que os filhos deste homem aprenderam lições profundas e eles escreveram salmos para que o que aconteceu com os pais deles não volte a acontecer com mais ninguém. Então são salmos dos filhos de Corá. Salmos 73 a 83, salmos de Asaf, que era aquele cantor em Israel, um dos que compunham hinos maravilhosos. Salmos 93 a 100, o Senhor reina. Essa expressão é comum e frequente nesses salmos. Salmos 113 a 118 são salmos de Halel, ou salmos de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Salmos 120 a 134, salmos dos degraus. Esses 15 salmos, eles formam um conjunto maravilhoso.
Não temos tempo de entrar em detalhes, mas é importante que você saiba. E, finalmente, Salmos 146 a 150. São salmos de aleluia. Os salmos começam com aleluia e terminam com aleluia. Isso vai te dar uma pequena ajuda quando você estuda o livro de Salmos. E, finalmente, divisões. O livro de Salmos, se você prestar atenção, tem uns títulos que fala livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Esses 5 livros de Salmos, eles correspondem ao Pentateuco, aos 5 livros de Moisés. É como uma exaltação da lei de Moisés. Há uma série de salmos que tem como base as coisas que aconteceram no livro de Gênesis. A vontade de Deus, a queda e a restauração do homem. Segunda parte, capítulos 42 a 72, correspondente a Êxodo. Então, esses salmos falam da obra de salvação de Deus, de redenção. Terceira parte, capítulos 73 a 89, correspondendo a Levítico, nos fala do santuário, do amor pelo santuário, do caminho em direção a Deus. Quarta parte, ou quarto livro, capítulos 90 a 106, correspondente a Números, fala do caminhar de Deus e fala do deserto no caminho dos filhos de Deus. São salmos que clamam a Deus por ajuda, que há muita necessidade, muita carência. E a quinta parte, o quinto livro, capítulos 107 a 150, corresponde a Deuteronômio. E o tema principal desse conjunto de salmos é a palavra de Deus e a perfeita lei divina. E aí você se lembra do Salmo 119, que é o maior salmo e que fala das maravilhas da lei do Senhor. Então, essa é a única maneira conhecida de se dividir o livro de Salmos. E se você prestar atenção, antes do primeiro capítulo, antes do capítulo 42, antes do capítulo 73, 90 e 107, tem um pequeno título dizendo primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro e quinto livro. Resumo. Então, nós temos aqui o livro de Jó e o livro de Salmos. Nós vamos completar um quadro com esses 5 livros de sabedoria. Então vamos ver como adquirir sabedoria. Jó nos fala que nós adquirimos sabedoria através do sofrimento. Salmos, nós adquirimos sabedoria para lidar com as situações através da nossa vida de oração. Qual que é a questão tratada? Jó fala do sofrimento humano. Salmos fala da adoração a Deus. Ensino principal, como enfrentar o sofrimento. Salmos, como orar a Deus. Palavra-chave, por quê? Por que eu estou sofrendo, Deus? Por que aquilo está acontecendo? E no livro de Salmos, a palavra-chave é Deus, porque o salmista leva tudo em oração na presença de Deus. Estilo literário, Jó é escrito em forma de diálogos. A maior parte do livro é o diálogo ou de Deus com Satanás, ou de Jó com seus amigos, ou de Deus com Jó. E o livro de Salmos, o estilo literário, canções. E a abordagem da vida, Jó é negativa e Salmos é positiva, nos leva a Deus. Vocês vão ver que coisa maravilhosa, depois, quando estudarmos Provérbios, Eclesiastes e Cantares, completando esse quadro e vendo a nossa vida sob todos os aspectos. Esses livros, irmãos, são um tesouro. Então, se você for ler o Antigo Testamento, não deixe de ler esses livros, porque no Antigo Testamento tem muita coisa, ou que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, ou profecias em relação ao futuro, mas esses 5 livros se aplicam diretamente à nossa vida prática, atual, e eles são um tremendo tesouro das Escrituras. Deus nos abençoe. Semana que vem, então, nós vamos completar falando dos livros Provérbios, Eclesiastes e Cantares.